Então, 2021, eu estive aqui para falar sobre reformadoras, e uma frase que a professora Carla Janaína, acho que foi ela que citou, da Eula Kennedy. Eula Kennedy foi filha do Jamie Kennedy, que disse que foi o homem que mais ganhou almas para Cristo no Brasil, missionária estadunidense. Ela era historiadora e ela disse o seguinte: a igreja que não conhece a sua origem, nem o que praticaram as suas pioneiras, não tem raízes profundas para alimentar o seu presente ou dirigir o seu futuro. Eu sei que não é todo mundo que gosta de história. Eu tive, acho que a bênção de nascer em uma casa de um pai autodidata, que ele comprou a História Universal do César e Cantu. Chegava um livro por mês e ele não via a hora. Antes do livro acabar, antes de chegar outro, ele já tinha acabado o primeiro. E com aquele sorriso no rosto. Quando ele chegou com a História da Reforma em casa, ele falou: filha, olha o que eu achei, que coisa maravilhosa. Ele amava ler. E muitas vezes nós falamos: história, para quê? Nós queremos viver o presente, para que passado? Porque o passado nos ensina. A história é pedagógica, ela nos ensina. E se a igreja não conhece a sua origem, nem o que praticaram as suas pioneiras, os seus pioneiros. Quando nós falamos do início das igrejas Lagoinha, nós estamos falando de Enéas Tonini, de Onésimo da Luz, de Estela de Boá, de Rosalie Eipobe, e tantos outros. Ela não tem raiz para alimentar o seu presente. Ela não sabe onde errou e pode consertar, nem para dirigir o seu futuro. Vamos continuar. Mártires Cristãs. Foi um livro triste de escrever, mas fundamental. Fundamental por quê, gente? Porque nós nascemos para isto. Nós nascemos para seguir a Jesus. Rude Cruz se erigiu. E as mártires e os mártires sabiam disso. E eles amavam a mensagem da cruz. E no livro está uma frase do Brian Leifert. Não é minha não, viu, gente? Eu vou corrigir na próxima edição, porque eu não gosto que atribuam. Eu digo que eu faço minhas as palavras dele. Eu peço que os leitores desse livro reflitam sobre o que significa tomar cada um sua cruz e seguir os passos do Senhor, porque, no fim, não é a morte pelas chamas, não é pelo dente das feras, não é a roupa que Perpétua usou lá no passado, nem a calça jeans que algumas das mulheres usam hoje. Não é isso que vai te identificar como cristão, mas é a decisão inabalável de seguir a Jesus Cristo a qualquer custo, a qualquer preço. E no final vai estar falando disso, vai estar falando de ser testemunha do amor por Jesus. Custe o que custar, sejam homens, sejam mulheres. Homens e mulheres, unidos em seguir a Jesus a qualquer preço. Heroínas da fé. A primeira devocional, alguém escreveu, já remexe a gente pelo avesso. E por quê? Eu vou contar rapidinho. Vou ver se eu consigo ser bem concisa. Havia uma viúva chamada Felicidade. Bem naquela época da igreja primitiva, em que as viúvas eram contempladas com auxílio da igreja. E Felicidade ficou viúva com 7 filhos homens.
e ela era fiel a Deus. Ela estava sempre na igreja. E logo veio o decreto para que se adorasse deuses pagãos. Porque a perseguição ela vai crescendo, né? Primeiro não se caça os cristãos, alguém denuncia. Depois, só aqueles que se convertem quando é proibido, como a outra perpétua, a outra felicidade, a sua serva. Depois, aqueles que têm livros sagrados e não deviam possuí-lo. Então, a perseguição é paulatina, vai crescendo. E nisto, felicidade é presa com 7 filhos. E o governador queria fazer bonito diante do imperador. E ele diz assim, essa família vai servir de exemplo. Ou eles adoram os deuses pagãos, ou eles vão prestar o culto ao imperador, ou eles vão morrer. E o que vai acontecer? 1 a 1, de jovem até adolescente e criança, eles não renegam a fé. De maneira nenhuma eles renegam a fé. E o prefeito vai perguntar, mas por que você não renega a fé? Você vai ganhar isto, você vai ganhar aquilo, você vai ganhar aquilo outro. E ele só diz o seguinte, eu vou ganhar. Eu vou ganhar nesta vida, que dura pouco, mas eu vou perder minha alma eternamente. Eu não quero. Eu não quero. E a história conta que felicidade alertava e falava, filhos, pense nos anjos te esperando. Pense na vida eterna, não troque a tua vida eterna por nada. E o que acontece? 1 a 1 é morto, cada um de uma maneira. Cada um de uma maneira. E aquela mãe, a história conta, porque está no livro dos mártires. Tem a referência, tem o livro que foi escrito. A história vai contar que aquela mãe passeava entre os cadáveres dos filhos mortos, decepados, jogados de penhascos, queimados, mais feliz do que quando andava do lado dos berços deles, quando nenês. Sabe o que é isso? É a decisão inabalável de seguir a Jesus Cristo a qualquer custo. Pastor prega. E pastor pergunta, quem quer ir para o céu? A Ruth está perguntando agora, quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu agora? Continuamos querendo? Gente, é isso. É isso. É o cerne do Evangelho. É viver para Cristo, é morrer para Cristo. E aquela mãe sabia disso. Eu fico tão assim, admirada. Eu fico estudando a história e eu paro, eu falo, eu não acredito que uma catecúmena, alguém que acabou de descobrir o Evangelho, já tem essa fé tão firme, já entende que é pacote completo, que não se aceita Cristo por... eu acho bonitinho ser cristã. Não, se aceita Cristo sabendo que vai pagar preço, sabendo que a vida não é festa, que a vida é uma escola, que aqui eu tenho que provar e testemunhar que eu sou de Jesus. Vamos continuar. Nossa família precisa de reforma hoje. Eu lembrei daquele cântico, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça, sim, rumo à perfeição. Nós estamos vivendo uma época, para mim, que nasci num lar evangélico, nunca vista. Nunca vista.
Eu nunca fui, vamos dizer assim, xingada de muitas coisas que eu não me considero, que eu não sou. Eu digo que eu sou cristã. Mas só por conta da situação atual, ficam me julgando, porque eu falo do céu, porque eu... Não, pensa aqui, o problema está aqui, está acontecendo. E eu falo, pensa no céu. Pense em quem é o Senhor da história. Pense em quem tem o controle de tudo em suas mãos. Aí, olha, minha própria família, Ruth, vão começar a falar que você está ficando doida. Não tem problema. O que a Bíblia fala sobre a loucura do Evangelho de Cristo? Para uns é loucura, mas é graça de Deus. Podemos continuar. Vamos ler Romanos 14, 7 a 13. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor que vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque despreza o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não nos julguemos. A Bíblia diz que nós não devemos julgar, porque com a medida que nós julgarmos, nós também seremos julgados. Essa atitude de julgamento, Jesus repreende, ele repreendeu o próprio apóstolo Pedro. Para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Então Jesus declarou, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perde a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mateus 16, 24, 27. Oh, glória! Aleluia! Tem 7 coisas que o Senhor odeia, 6 coisas, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, aquele que provoca a discórdia entre irmãos. Deus abomina. Podemos continuar. Gente, eu tenho ouvido tanta coisa, tenho lido tanta coisa. Cada um de vocês tem lido, tem ouvido tanta coisa. Umas nos chocam, outras nos entristecem, outras nos deixam bravo e a gente não consegue e quer responder. Mas aquele que provoca a discórdia entre os irmãos, Deus abomina. Deus quer que nós tenhamos um discurso de amor, de pacificação. É isso que a gente vai ver nesses livros, com essas mulheres.
religião de amor, de paz, de fé, não discurso de ódio. Da igreja primitiva até a igreja perseguida, mártires cristãs. Da igreja primitiva até a igreja perseguida, eu estava terminando o livro, eu abro e eu vejo um site de uma moça em Moçambique, uma estudante universitária, chamada Rebeca, que ela escreve no WhatsApp do grupo de estudantes: graças a Jesus eu passei nos exames. E foi considerado uma ofensa a Maomé. E a encurralaram, e jogaram pneus, e apedrejaram, e a mataram, e tacaram fogo nela. Em maio deste ano, eu estava terminando de escrever, eu acrescentei a história dela aqui. E depois, eu já tinha entregado o livro à editora. Outro caso, outro caso, outro caso, outro caso. E nós ficamos preocupados, porque vai ter perseguição, ou porque haverá perseguição. Gente, essas mártires já estavam na prisão. Perpétua amamentava o filho recém-nascido na prisão. Felicidade teve o filho na prisão, sofreu as dores de parto na prisão. Ela não estava preocupada com o poderosíssimo Império Romano. Ela sabia em quem ela cria. E ela tinha certeza que o dia do martírio seria o dia mais feliz da vida dela, porque ela ia se encontrar com o seu Senhor. Elas não temeram perseguição, elas não negaram a sua fé. Ninguém as fez calar. Grande exemplo para nós hoje, para não darmos desculpas de não testemunhar agora, hoje, já, de Jesus Cristo. Qual é a nossa visão? O que nós enxergamos? Como família cristã, como pais, como esposas, como mães, como esposos. Que palavras que nós estamos ouvindo? De desalento, de tristeza, de cansaço. Um pastor, o ano passado, ele escreveu assim: estou exausto. Estou exausto. Outros dizem, estão dizendo que eu não sou cristão. Estão dizendo que eu não sou mais irmão na fé. Eu contemplei irmãos meus queridos, de muitos anos, com os quais eu convivi muito tempo, um dizendo para o outro, ou uma dizendo para o outro: você não é mais meu irmão em Cristo. Eu sou seu irmão em Cristo, porque o discípulo de Cristo é reconhecido pelo amor ao outro, não por isso ou por aquilo. Quando aconteceu isso no nosso meio? Quando que ficamos tão alienados? Quando o corpo de Cristo sofreu tanto com discórdias, com brigas, desfazendo a unidade na igreja? Como o nosso discurso é de ódio? Se o evangelho de Cristo é de paz, se ele disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu te dou, e eu não dou como o mundo a dá. É diferente. É uma paz interior. Não é a paz que temos aqui, que achamos que possa ser paz. Crede em Deus e não tenha medo. Perpétua declarou: eu sou cristã. Minha cidadania é celestial. Todos declaravam isso diante do tribunal. Qual é a sua família? Eu sou cristão. Quem é seu advogado? Eu sou cristão. Da onde, de que região você veio? Eu sou cristão.
E ali eles iam recolhendo crianças enjeitadas, jogadas nos lixões, e mostrando que, se todos os detestavam, eles amavam a todos, porque eles eram cristãos. O que mais fez minhas lágrimas rolarem foi a lembrança dos sofrimentos e da morte de teus mártires, que, totalmente inocentes, como cordeiros indefesos, foram levados à água, ao fogo, à espada ou às feras na arena, para sofrer e morrer por amor do teu nome. No entanto, eu experimentei um grande grau de alegria ao contemplar a confiança viva que tinha em tua graça. E quão valentemente eles abriram caminho através do portão estreito. Ah, quantas vezes desejei ter participado com eles. Minha alma foi com eles para a prisão. Eu os encorajei no tribunal a suportar pacientemente, sem contradizer ou vacilar sua sentença de morte. Parecia-me que eu os acompanhava ao local da execução cadafalso, ou dizendo-lhes: lutem bravamente, queridos irmãos e irmãs, a coroa da vida espera por vocês. Quase imaginei ter morrido com eles, tão inseparavelmente meu amor estava ligado a eles, por amor do teu santo nome. Mártires da fé. Foi o autor do Mártires da Fé que escreveu esse texto. Parceiros no martírio. Eu achei tão bonitinho os casais aqui na frente, o casal que recepcionou a caráter. É isso, gente, eu estou tão feliz com este movimento que só agrada a Deus, de homens e mulheres unidos, falando do Evangelho. Por isso que eu trouxe a história de Timóteo e Maura, recém-casados, parceiros no martírio. O que aconteceu com Timóteo? A época da perseguição que ele sofreu era que ninguém devia ter uma escritura da Bíblia em casa, nenhum livro sagrado. E ele era o guardião dos livros sagrados. E ele é preso, denunciado e preso. Maura, jovenzinha na fé também. A enganaram e disseram para ela: seu marido já entregou, já renegou a Cristo, já entregou os livros sagrados, você também não precisa mais confessar esse Cristo. E ela caiu no conto do vigário. E aí, ela chega para Timóteo, e eles se encontram, e ele fala: Maura, eu não acredito que você está renegando sua fé. Aí, quando ela descobre que ela tinha sido enganada, ela fica muito triste. E aí ela fala: não, eu não vou renegar minha fé. Eu vou com você até o fim, até o martírio. Aí colocam Maura num caldeirão de água fervendo. E o governador acha que é de mentirinha. Eu tenho um sobrinho neto que tudo ele brinca, né? Ele fala: finge que isso aqui é um pedaço de bolo. Ou ele fala: eu não gosto de você. Como, Luquinha, você não gosta de mim? É brincadeirinha. Aí ele diz: é brincadeirinha. Então, o governador achou que era brincadeirinha, que aquele caldeirão de água não estava fervendo, não. Aí, os serventes, os serviçais dele falaram: bota a mão, coloca a sua mão lá dentro, vê se está quente ou não. Quando ele coloca a mão, ele dá um pulo, de tão quente que estava a água. E Maura diz: eu não preciso que ninguém me defenda, Cristo é o meu defensor. Era ele que estava na defesa dela. E
Eu acho linda essa frase de Timóteo. Quando Timóteo é exortado a renegar a fé, e o governador vai dizer: deixa essa fé, isso não te traz vantagem nenhuma. Deixa essa tua crença. Aí ele responde: se um pai que ama seus filhos e obedece à lei natural os entrega à morte, como eu posso entregar meus filhos espirituais? Ele considerava os livros sagrados seus filhos espirituais, em suas mãos poluídas. Aí o governador diz: você está cego, né? Você não está enxergando esse monte de instrumento de tortura que a gente vai usar em você. Aí ele responde: e você não vê os anjos de Deus que me fortalecem? Eu não estou vendo instrumento de tortura, eu estou vendo os anjos de Deus. É a visão que você tem, é o foco que você tem, que vai te falar quem é você, como será a sua família, qual a diferença que você vai fazer nessa terra, qual é o foco, para onde você caminha, qual é o seu objetivo. Catarina de Lorena. Eu quis trazer umas personagens diferentes para vocês. Essa eu nunca falei, porque eu nunca estudei sobre ela. Eu não pesquisei sobre ela. Olha que história interessante, gente. 100 anos antes da Reforma. Eu a chamei de pré-reformadora, como John Hus, né? Como Savonarola, como Wycliffe. Aqueles pré-reformadores. Olha o que faz Catarina de Lorena, danadinha, ousada. Ela chega diante da cidade e diz: eu quero ser freira. Eu sinto no meu coração o desejo de entrar no convento. E eles ficam contentes: vamos, vamos, vamos. Toda a cidade vai e a leva para o convento. Você será freira. Mas sabe o que ela queria? Pregar o evangelho às freiras. Ela queria entrar dentro dos muros para pregar o evangelho àquelas que não conheciam. E sabem o que aconteceu? Olha as doutrinas, bem parecida de pré-reformadora mesmo. Ela dizia: a hóstia não deve ser adorada, não é corpo de Cristo, não há necessidade de confissão ao sacerdote, não há purgatório após a morte. Quando descobrem que Catarina está evangelizando as freiras, imediatamente eles a matam. E sabe, dias depois da morte dela, o que acontece? Eles colocam fogo no convento, porque todas as freiras aceitam o evangelho. Eles colocam fogo no convento com elas dentro e matam a todas. Podemos passar. Ana James, ela foi denunciada por cantar um hino. Meu pai, imagina, todos estaríamos presos, mortos, sepultados, porque nós gostamos de cantar, não é mesmo? Um conhecido escutou ela cantando um hino evangélico e a acusou, e ela foi presa. Ela era anabatista. E aí, ela está a caminho da execução dela, e ela tem um filho pequenininho, e ela procura na multidão. Ela está com um saquinho de dinheiro, toda a fortuna que ela possui, e ela diz: eu vou dar esse dinheiro para quem criar o meu filho. E sabe o que acontece? Um padeiro que está na multidão pega, aceita o dinheiro e cria o filho dela. E este filho se torna prefeito de Roterdã, na Holanda. A cidade que matou sua mãe é a cidade que ele vai governar. Ana James, denunciada, executada por cantar um hino. É linda a história dos anabatistas com a música. Eles iam cantando para o local do martírio. E acontece várias vezes, a gente lê a história, que eles falam assim: vocês não ficam quietos? Parem de cantar, eu vou cortar a língua de vocês.
E eles respondem: Deus entende meu silêncio, pode cortar. Se eu não me importo com o meu corpo, por que eu vou me importar com a minha língua? Pode cortar. Mesmo que você corte minha língua, eu vou estar louvando a Deus. Vamos avançar. Então, o louvor que eles dedicavam a Deus, na hora final da vida, era fruto de um coração grato, consciente do que realmente importava. Eles estavam livres do medo, do martírio, da tristeza de deixar pessoas queridas, de partir, enfrentando uma separação. Amordaçados, continuavam a cantar em seu coração. Em silêncio, com línguas cortadas, eles louvavam a Deus. Mulheres fracas, cambaleantes, iam para a tortura. E no trajeto até a fogueira, elas cantavam salmos e confessavam que somente Cristo é o Salvador. É linda a história das mártires reformadoras. Podemos avançar. A igreja perseguida, eu estou terminando. Esses missionários foram para a China. Um casal de missionários com a filhinha de 1 aninho e pouco. Acho que ela nem tinha 1 ano. Ou se tinha, passava devia ter uns 13 meses. E eles são perseguidos e são mortos. E eu quero terminar com a carta que, quando ele é preso, ele escreve para os pais, que eles estão pedindo a libertação dele, um valor em dólares que ele não tem. Mas antes, ele tinha lido um poema de um missionário que também foi morto. Beth era o nome da mulher, e ela disse: enche-me, cela, com teu Espírito Santo, opera toda a tua vontade em minha vida, manda-me onde quiseres, usa-me conforme a tua vontade, a qualquer custo, agora e para sempre. Podemos avançar. Esse poema ele escreveu para seus pais poucos dias antes de morrer. Sabe por quê? Porque tinha um missionário que foi morto. E perguntaram a esse missionário: você quer levar um tiro? Você quer ser morto? E ele falou assim: não tem problema nenhum. Se você atirar em mim, eu vou direto para o céu. E aí, alguém ouviu essa história e escreveu o poema. Medo. Medo. Você tem medo? Medo de quê? Medo de sentir a alegre libertação do espírito? Medo de passar da dor à paz perfeita? Da luta e tensão da vida cessar? Medo disso? Medo de quê? De ver o rosto do Salvador? De ouvir as boas-vindas e descobrir a glória brilhando nas feridas curadas por sua graça? Medo de quê? Medo disso? Medo de um flash, ia levar um tiro, um estrondo, um coração perfurado, da breve escuridão da luz, ó arte do céu, de ver a ferida de Cristo também. Medo disso? Medo de fazer na morte o que na vida não poderia? Batizar com sangue um terreno pedregoso, até as almas florescerem do local? Medo disso? Hamilton escreveu. Esse poema foi composto pelo missionário Hamilton, que relatou a experiência do martírio de Wilson, missionário da missão no interior da China. Quando lhe perguntaram se ele tinha medo de morrer, respondeu: não, se você atirar, eu vou direto para o céu. Os soldados então dispararam. Wilson foi se encontrar com Deus, entregando sua vida até a morte. Começamos com um versículo, vamos terminar com outro versículo, e eu vou falar meu testemunho
sobre a Igreja Batista. Lagoinha, na realidade, na época, não se chamava assim, né? Mas sobre os batistas nacionais. Hebreus 12, 1, 2 diz o seguinte: portanto, também nós, visto que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso, de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós, né? E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Só Jesus salva. A salvação é pela fé, é só pela graça de Deus. Só a Ele nós damos glória. Só a Bíblia é a palavra de Deus. Só Ele é Senhor. Olhando para Cristo, autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, rude cruz, se erigiu. Eu amo a mensagem da cruz, sem se importar com vergonha, e agora está sentado à direita de Deus, no trono. Amém. Deus os abençoe. Eu quero até chegar um pouquinho mais perto para falar o que eu vou falar agora. Vozes femininas no início do protestantismo brasileiro. Eu sempre pensei que eu citava 4 denominações. Na minha cabeça, eu pensava assim. Eu falo dos congregacionais, que primeiro chegaram ao Brasil. Eu falo dos metodistas, dos presbiterianos e dos batistas. Acontece que os batistas, na década de 60, teve uma divisão por conta dos dons espirituais. E o meu pai deixou acervo lá em casa. Tirai a pedra. 2 Crônicas 7,14. Cada livro melhor que o outro. E ele deixou o hino tema dos batistas nacionais. Obra santa do Espírito. Esta causa é do Senhor. Irmãos, se alegrem. A minha filha veio ano passado, eu contei para a pastora Miriam, e ela tem Lagoinha, no bairro que ela mora, em Campinas. E eu falo, filha, vamos visitar a Lagoinha aqui em Campinas? Ela, não, mãe, eu quero aquela. Eu quero a do Mineirão, eu quero a de BH, eu quero aquela. Filha, vamos visitar, vamos conhecer. Não, eu quero aquela. Ela gostou muito desta igreja. E eu era criança, já indo para a adolescência. E, de repente, eu comecei a ouvir notícias. Pastor Enéas Tonini, ele era diretor do Colégio Batista de Perdizes. Ele era pastor da Igreja Batista de Perdizes. E quando ele disse que ele teve que entregar todos os livros dele, imagina a historiadora, pesquisadora, cheia de livro em casa. Dói, né? Que corajoso! Ele entregou tudo, e foi evangelizar o Brasil. Igreja, colégio, biblioteca, e foi evangelizar o Brasil. E começou todo o bafafá dentro da denominação, e criou-se uma comissão dos 13, para não dar empate. Então, a comissão era dos 13. Mas, gente, como foi bom para a minha infância. Como foi bom para o meu paizinho, batistão, diaconuzão da igreja. Mas meu paizinho, é o que eu falo, gente,
é renovando a cabeça, não se conformando ao mundo. Ele era batistão, mas ele era de Deus, em primeiro lugar. Eu o via ajoelhado toda noite ao pé da sua cama. Ele leu a Bíblia mais de 60 vezes. Sua família precisa de reforma, a começar em mim. Precisa sim. Pai que ama o filho e ora por ele, se preocupa com ele. Não que só dá dura. Mas o meu pai começou a escutar, tirai a pedra. E ele ficava escutando aquele long play. E eu, pequena, eu sempre gostei. Eu gostava, gente, não era de Roberto Carlos, que era da minha época. Não era do Roberto Carlos, não era da Jovem Guarda. Eu gostava da velha guarda. Eu gostava do velho realejo. Tem gente aqui que nem sabe o que é isso, né, Daniel? Sabe? Não. Velho realejo e a fonte a cantar, chuá, chuá, e a água a correr, chué, chué. Tinha, né? Uma melodia, era diferente. Lampião de gás, lampião de gás. O que é isso? Reforma, acorda. Estamos falando de reforma. Mas eu fiquei encantada. Tinha um seminarista que estudava aqui no STEB, Seminário Teológico Evangélico do Brasil, que ele aparecia lá em casa de vez em quando, ele era sobrinho de nossos amigos. E eu morava bem na minha casa, o fundo já era Fernão Dias, que ia para Minas, Alguém já ouviu falar de Minas Gerais? Eu morava divisa com Guarulhos, Fernão Dias, e ele nem ia para a rodoviária, ele já parava ali e ia para a nossa casa. E ele falava do seminário, ele falava das reuniões de avivamento, e ele estava transbordante. Mas ele conversava comigo e com a minha irmã, meio na gozação, e falava assim, vocês são batistonas, vocês não sabem o que é isso. Vocês sabem aquele corinho? Queima, queima, queima com fogo da glória. A gente cantava junto. Aí ele olhava, vocês sabem? Sabemos. Nós sabemos, e muitas outras igrejas de outras denominações. Vocês sabiam que a igreja de vocês, no começo, impactou muitas igrejas de outras denominações? Impactou. O começo foi árduo, foi com discórdia, com dissensão, mas foi lindo. Lindo, e deixou marca, e deixa até hoje na minha vida. E eu conto neste livro, e quem quiser vai adquirir e vai ler, sobre Stella de Bois, a poetisa do reavivamento espiritual no Brasil, da renovação espiritual no Brasil. Sobre Rosalia Plebe, que com 2 bananas no bolso, ela saía de manhã, era almoço e janta, e fundou várias igrejas em BH. Maravilha! Só por isso dá vontade de ser Belo... Como é que fala? Belo Horizontino? Mas eu participei, na minha casinha, com meu pai cantando. Eu li os livros do Enéas Tonini, até hoje nós temos. Eu me encantei com a história de Rosalia Appleby, em inglês. Appleby. Stella de Bois, coisa linda, ela tinha um jardim de oração. E ela escreve uma poesia que ela sentia como se o céu fosse baixando quando ela orava. Você já orou e você já sentiu o céu baixando, em vez de você subir ao céu? Leia um livro, vocês vão gostar. Amém?
Amanhã tem mais, se Deus quiser, melhor acompanhada, né? Com mais gente conversando, falando, e vai ser bênção. Que Deus os abençoe.